Feliz sábado a todos. Vocês gostam de quando nós estamos aqui em cima? Que às vezes as pessoas não gostam quando há tradução, porque às vezes embola um pouco. Não? Quem gosta? Ok. Aqueles que sentem que às vezes dá problema. Ok, então estamos bem. Porque nós gostamos eu gosto de fazer a tradução, eu prefiro fazer a tradução dele do que pregar. Mas se a igreja aceita a tradução, fazemos a tradução. Senão eu posso fazer eu mesma o sermão. É um prazer estar com vocês de novo. Nós vamos primeiramente então fazer uma pequena recapitulação do nosso primeiro sermão que tivemos aqui, porque este é como uma continuação daquele. Mas como já fazem 4 meses, nós então vamos fazer uma recapitulação para entrar no sermão de hoje. Tá bom assim? Okay, good morning, everybody. Bom dia a todos. For those who didn't recognize us from before or maybe new here, so I'm an American, but I'm going to speak it in English. Para vocês que não se recordam, talvez não nos conheçam, meu nome é William, eu sou americano, minha esposa é brasileira, Ellen. Okay, and I'm going to speak it in English, and she's going to translate it for you all. Então ele vai falar em inglês e eu vou traduzir para vocês. Okay, like my wife said, we're going to recapitulate what we gave the first time we were here. Ok, então nós vamos fazer este primeiro o resumo do último sermão. And you're going to see the tie-in as we conclude. E então nós vamos fazer aí então o laço entre os dois sermões, né? O antigo e esse agora. Okay, because what we do is health. Em geral, nós ensinamos saúde. But the first one we gave had nothing to do with health. Mas o primeiro sermão que nós fizemos, você verá que não tem tanto assim a ver com saúde. Okay, how many remember the first one, 5 epochs? Quantos se lembram deste título, As 5 Épocas? Vocês se lembram? Ok, alguns se lembram. Okay, so really quick to go through it. These were 5 times where God directly intervened in biblical history. Então, são 5 épocas bíblicas onde Deus fez algo para mostrar a nós humanos como que essa época ia acontecer e algo especial devia acontecer e como que ele então anunciou ao seu povo. Okay, the first one was the flood. Então, o primeiro, o dilúvio. And what we wanted to learn was that God always uses 2 prophets. E o ponto importante é que Deus sempre usa 2 profetas. So the first prophet we call the present truth prophet, or the prophetic truth prophet. Então, o primeiro profeta, nós demos o nome dele de profeta da profecia. He gives the prophecy. Porque este primeiro profeta sempre fazia a profecia, muito antes dela acontecer. And when God brings the event around, he brings up a second prophet. Então, quando chega a época deste evento acontecer, Deus precisa um outro profeta para então preparar o seu povo. And we call him the present truth prophet. E então vamos chamar este profeta, o segundo profeta, o profeta do presente. And at the time of the flood, it was Enoch and Noah. E para o dilúvio, então, os profetas foram quem? Enoque e Noé. Desculpem. Okay, now who remembers how Enoch gave the prophecy? E quem se lembra qual foi o detalhe, o meio pelo qual Enoque fez a profecia do dilúvio? Quem se lembra? Através do nome do seu filho. Qual o nome do filho de Enoque?
Metusalém. Okay, and Methuselah died the very year that the flood came. E Matusalém morreu exatamente no ano que o dilúvio caiu sobre essa terra. And that's what his name meant in Hebrew. E o seu nome, o significado de Matusalém significa quando ele morrer, virá. Em hebreu, isso é o que eles ouviam quando se ouvia o nome de Matusalém. Okay, the rest of them we're going to go through very quickly. There was the Exodus. E esses agora nós vamos passar bem rápido. A próxima época foi a saída do Egito, o Êxodo. Okay, Abraham was the first one to say 400 years. E Abraão, então, foi o primeiro profeta que disse que seriam 400 anos. Then God rose up Moses. E Deus, então, chamou Moisés para ser o profeta do presente. Okay, the Babylonian captivity. E a terceira época, o cativeiro babilônico. It was Jeremiah and Daniel. Os profetas foram Jeremias e Daniel. And that was the 70-year prophecy. E aqui nós tivemos, então, a profecia dos 70 anos para o povo de Israel. Okay. Then there came the first coming of Christ. E então, a quarta época, a vinda do Messias. Okay, and we use Daniel and John the Baptist. E nós utilizamos, então, Daniel, porque, na verdade, poderíamos utilizar vários outros profetas, mas utilizamos Daniel e João Batista. Okay, in this case it was a 70-week prophecy, which turned out to be 490 years. Então, aqui as 70 semanas para o povo de Israel, que se tornaram, então, 490 anos. Okay, the last epoch we used was the investigative judgment. E a quinta época que usamos foi o juízo investigativo, que vem, então, até a nossa era. And I see this afternoon we were going to have a class for the youth on the 2300 days. E nós vimos que hoje à tarde nós vamos ter o nosso programa à tarde sobre esta profecia das 2.300 tardes e manhãs. The problem with this one was that because it ended in 1844, there was no biblical prophet. Mas o problema desta profecia é que nós sabemos que ela terminou em que ano? 1844. E nós, então, a Bíblia não está mais sendo escrita, nós não teríamos um profeta para essa época, o segundo profeta. So we proved that the only prophet that fit this prophecy to fulfill it was... E nós vimos, então, que o único profeta que pode, então, se encaixar nessa ideologia aí que nós mostramos que o primeiro profeta faz a mesma profecia, o segundo leva a mesma mensagem, quem foi? A irmã White. Now that brings us up to today's service. E que é o momento onde nós vamos interligar esses dois sermões, então. Okay, that brings us up to 1844. E isso nos traz até a nossa era de 1844. We're going to skip ahead to 1863. Que nós vamos, então, dar um pulo até 1863. Which was exactly 100 years before I was born. Um ano exato antes de eu... 100 anos antes de eu nascer. Or else I'm very old. Senão ele seria muito velho. Desculpa. What happened in 1863? Somebody tell me. 1863, what happened? O que aconteceu em 1863 para nós como igreja? Fundação da igreja. Qual outra coisa que tem outro marco em nossa história? The other one's they're probably not going to know. But I was going for that one. No? Quem sabe? A primeira visão da área de saúde. Okay. So from 1863, the church has predominantly used the medical missionary work as a way of getting people into the church. Então, desta época começou então ser a mensagem de saúde uma forma de iniciar o evangelho aonde não se conhecia a nossa mensagem. Battle Creek Sanitarium. Começaram também os nossos sanatórios, que eram clínicas
avançadas em saúde, natural. em saúde natural. People came from Europe, kings, queens. Até reis e rainhas da Europa vieram aos Estados Unidos para serem tratados em nossas clínicas. A president of the United States used to come to the sanitarium. Nosso sanatário, sanitary, clínica, vamos falar assim, porque essa palavra aqui no Brasil tem uma conotação de saúde mental, né? Nos Estados Unidos também já não mais se usa esta palavra, estamos usando como lifestyle centers, né? Não usamos mais essa palavra nem no inglês de hoje, né? Lá nos Estados Unidos. Então, esses reis vinham a Beryl Creek, que era o sanatório o mais conhecido na época de 1800, da época da irmã White. Now the point is that the health message is something that everybody should be using. E essa mensagem de saúde é algo que nós, cada um de nós, membro desta igreja, deveríamos estar utilizando em nossas próprias vidas. Okay, let's take a look at a quotation from Ellen White. E uma citação da irmã White diz assim: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e tranjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. Ele os tratava como amigos, cuidava da parte física, mostrava simpatia. Então ele dizia: siga-me. Now this fits more the health message than it does just giving Bible studies. E essa parte nos mostra então que a parte de saúde é muito importante, mais importante até que o ensino bíblico. As a matter of fact, what Ellen White does say is that Christ even spent more time doing what? E aqui nós vemos que a irmã White diz que Cristo, ele curou mais do que pregou a mensagem. Nós vimos então que curar e dar assistência física às pessoas é até mais importante do que ensinar a Bíblia propriamente. Porque essa seria o quê? A nossa forma de entrar no coração da pessoa. Now the problem with us individually is this. E isto individualmente para cada um de nós significa: we think Bible study is something only the pastor does. Em geral, muitas pessoas acham que o estudo bíblico é uma coisa que só para os líderes e, quem sabe, os pastores. And we think the health message is something only our hospitals do. E a mensagem de saúde a gente acha que é só trabalho dos nossos hospitais e das nossas clínicas. But we're going to show you how God says we should be doing that individually. Porém, esta mensagem não é bem assim, e é o que nós gostaríamos de mostrar para você, porque nós precisamos viver essa mensagem em nossos lares. How Jesus used the health message as an entering wedge, we're going to see God is using that right now. Como Cristo usou isso como meio de entrada na vida das pessoas, nós vamos ver que este é o método que Ele quer que usemos também ao pregarmos a mensagem dele. Okay, today, right now, starts our ministry for here. E então, aqui começa o sermão de hoje. Okay, a vantagem adventista. A vantagem adventista. Now, we get this title from Time Magazine, 1966. Em 1966, nós fomos capa
de revista. Essa revista que ele levantou aqui. O título desta reportagem é justamente Vantagem Adventista. Yes, right here. We underlined it, but it's this part right here. Nós sublinhamos ali em vermelho, mas ele mostrou aqui a revista para vocês. Okay, what's the story behind this? Então, qual é a história, o porquê deles nos fazerem capa de revista e falarem sobre nós como povo? Back in that time frame, doctors were still telling people that smoking was good for your health. Até esta década, os médicos ainda ensinavam que fumar era bom para você. But science was starting to make a connection. People that smoke seem to get a lot of cancer. Mas a ciência começou então a ver que não era bem assim. E os estudos começaram a provar que as pessoas que fumavam eram os que mais tinham câncer, principalmente do pulmão. But they needed a group of people to study who wouldn't smoke, who don't smoke. Então eles começaram a ver que eles precisavam de um grupo que não fumasse, para então que eles pudessem estudar e ver então o efeito com a causa, né? Para então ser ligado a esses dois pontos. And guess who somebody recommended? E alguém recomendou um grupo. Quem foi? Qual foi o grupo que eles recomendaram? Nós adventistas. And the more they studied, they said, wow, Seventh-day Adventists really don't get the cancers that the rest of the world gets. E o estudo mostrou que não somente o câncer do pulmão e da área da via aérea, né? Porém, todos os outros cânceres, no nosso meio, o número é bem mais inferior do que a população lá fora. Because overall, they don't smoke, they don't drink. Porque, em geral, nós não fumamos, não bebemos e temos algumas regras alimentares que a Bíblia nos ensina que nós ensinamos para os nossos membros. And especially back then, we were more vegetarian. E, naquela época, nós éramos mais, a porcentagem era mais de vegetarianos dentro da igreja. Now, this magazine started it, but it wasn't the end. Esta foi a primeira vez, mas essa não foi a única vez que fomos notícias. Okay, this one's in English, but the one up there is in Portuguese. Este livro está em inglês, mas aqui temos também a versão em português. How many have seen this or have it? Quem já viu esse livretozinho ou tem em casa esse livretozinho de capa roxinha, o de 1971? Okay, this came out in 1971. A primeira edição dele data de 1971. But it even predates the first magazine in its information. Mas a informação deste livreto Mais antigua. é mais antiga do que esta reportagem. Este professor era professor de faculdade da área médica e ele começou a estudar os livros da irmã White e provar o que ela dizia em seus escritos. E ele então começou a estudar e provar que eram verdadeiros. Actually, he was amazed at the information this lady had, talking about Ellen White. E ele realmente ficou impressionado com a qualidade de informação que ela tinha, já que ela já tinha vivido há mais de 100 anos atrás, né? Antes que ele. Então, as informações que ele estudou e que esse livrinho traz é exatamente o que ela diz e o que ele provou na ciência médica. Okay, our next magazine cover brings us up to 1984. Em 1984, também fomos parte de outro estudo. And I realize it's in English, but you can probably make out the first words. Ali você viu que nós realçamos o que ele fala, né? Que você vai entender ali, Seventh-day Adventists have far less cancer. O quê? Que nós adventistas temos muito menos a porcentagem de câncer em nosso meio.
Now, many of you might be familiar with this. We're getting more up into modern times. Quantos de vocês viram essa revista de 2005? Okay, now we're not only being recognized for having less cancer, but being more healthy and living longer. E nesta reportagem eles anunciam que nós não somente temos um índice inferior de câncer, mas em geral vivemos mais do que a população lá fora. As a matter of fact, they singled us out, Seventh-day Adventists. E o estudo deles e a reportagem foi basicamente só sobre nós. Now, the next one I don't have a magazine for, Esta não temos aqui o exemplar para mostrar para vocês, but this magazine had 10 habits or 10 tips to help you live to be 100. e nesta reportagem eles deram 10 hábitos para se viver mais tempo, mais longo, né? E aqui o 8º, viver como um adventista. Vamos ler o que faz a diferença. Nós não abusamos em doce. É uma realidade, irmãos? Eu diria que não é mais. Os adventistas típicos seguem uma dieta vegetariana baseada em frutas, legumes, feijões e nozes. Também praticam bastante exercício. Eles também valorizam muito a família e a comunidade. Okay, let's skip ahead to 2011. 2011, não muito tempo atrás, nós também fomos parte de um outro estudo e de uma outra revista. Now, this one they just gave diagrams. E esses aqui, eles não quiseram fazer muito escrito, não. Eles fizeram tudo em diagrama. But you can see the top line is the most important. E lá em cima, onde tem o bebê engateando, naquela linha são as coisas mais importantes. And the second one over says what? E o segundo emblemazinho é o quê? É o nosso emblema. Então, a segunda coisa que eles destacam como sendo importante é ser um adventista. O primeiro é ser uma mulher. O segundo é ser adventista. O terceiro eu não me lembro agora. That's fine. E o quarto, eu gostaria que vocês olhassem ali. Aquilo ali é uma figurinha de quê? De uma indústria. E ela está cortada assim, não é isso? Tem uma linha vermelha, não tem? Ok. Ali está falando do ar poluído. E aonde as empresas geralmente estão? Nas cidades. Mais uma coisa que faz conexão com a nossa mensagem de saúde. Devemos morar aonde? No campo. Porque essa revista aqui traz que o detalhe é estar fora das cidades grandes, que também é uma mensagem que faz parte da nossa mensagem de saúde, né? Okay, so here's the point. E aqui um ponto muito importante. Is God calling attention to his Sabbath? Deus está trazendo os pontos sobre o seu sábado? Or other theology that we have? Ou outra teologia que ensinamos? Like the sanctuary. Como o santuário, por exemplo. É essa mensagem que Deus está revelando o mundo sobre nós. He's revealing our health message. O que Deus está levando ao povo lá fora que está buscando saúde é que nós temos a mensagem. Now, I'm not saying these things are not important. Não queremos aqui diminuir a importância de ensinarmos sobre o sábado ou as nossas outras doutrinas. What I'm saying is we need to get on board on what God is doing. Mas o ponto é que nós precisamos estar caminhando junto com Deus, aonde Ele acha que há importância para o tempo que estamos vivendo. The world is saying, you want health? Look to the Seventh-day Adventists. E o mundo lá fora está dizendo,
Se você quer ter saúde, olhe ou viva como um adventista. Now, if your neighbors came to you and started asking you, what makes you special in the health message, what are you going to say? E se o seu vizinho, que está doente, vir a você, lhe perguntar o que fazer, você saberia? Ou você também está na mesma condição com ele, doente e enfermo? Now, in 2012, we went back to the United States after living here for 4 years. I'm going to tell a little bit about Emma's story. Ok. Em 2012, após servirmos aqui no Brasil como missionários voluntários, retornamos aos Estados Unidos. We met a lady there. Nós conhecemos uma senhora assim que chegamos lá. She found out we were medical missionaries. E ela descobriu que nós éramos médico-missionários. So what's a medical missionary? E ela nos falou, mas o que é isso? Porque na cabeça dela, um missionário só ensina Bíblia. She was about 70 years old. E ela estava perto dos seus 70 anos de idade. We basically said, what medicines are you on? E ela, então, que estava usando vários medicamentos. I said, give me one of your ailments. Tell me one of them. E nós, então, perguntamos a ela, nos diga um de seus sintomas. She said, I have bad reflux. E ela nos informou que ela tinha refluxo. How many people have or know somebody that has reflux? Quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa que tem refluxo? Take a look around. Please keep your hands up. Take a look around. How many hands are up? Quantas mãos? Deixem suas Okay. mãos de pé, para que todos vejam. I'm going to give you a 100% cure for reflux. Nós podemos já lhe ensinar a cura que você pode ou se curar ou ensinar para alguém a cura desse refluxo. And it's one that goes along with what Ellen White says. E é um detalhe que a irmã White ensina em seus escritos. Stop drinking with your meals. Não beba. Pare de beber com a sua comida. Including a little before and a little after. E espere um pouco antes, até meia hora antes de começar a comer, você para de beber e espera um tempo depois da sua comida sólida para começar a ingerir líquidos. So she came back about a week later. E ela retornou para nós, mais ou menos 7 dias depois, uma semana depois. She said, you're right, I don't have reflux anymore. E ela nos informou que ela já não tinha mais esse refluxo. What else can you help me with? E ela então nos perguntou, o que mais você pode me ajudar? And so little by little, we helped her get off all of her medications. E nós então fomos, aos poucos, ensinando novas coisas que ela podia fazer. Okay? Until she is a strong Seventh-day Adventist today. Hoje, esta senhora é adventista e ela faz esse nosso trabalho para o local onde ela mudou. Ela mudou para o interior e faz parte de uma pequena igreja onde ela ensina a parte de saúde. Amém, irmãos? Amém. Ela usava mais ou menos 8 ou 10 remédios naquela época e numa faixa aí de uns 8 meses a 10 meses, 1 ano, ela já estava totalmente sem medicamento. Conforme ela foi mudando a sua alimentação, ela voltou a dormir, não precisava mais do remédio para dormir, não precisava mais tanto do colesterol, pressão alta. E o médico foi eliminando, como que eu vou dizer? Diminuindo a dose e até que conseguiu eliminar por completo todos os seus medicamentos. Ela levou, não quisemos que ela fosse batizada de imediato. Trabalhamos com ela mais ou menos uns 6 a 8 meses antes que ela se batizou. E hoje ainda está na igreja. Ela já levou 2 outras pessoas ao batismo. Amém? Mm-hmm. There have been movies made about us, documentaries.
Nós temos muitos documentários feitos sobre nossa igreja. Okay. Now here's a quote from Ellen White. É aqui uma citação da irmã White que se encontra em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 73. O Evangelho da Saúde tem hábeis advogados, mas sua tarefa tem sido dificultada porque muitos pastores, presidentes de campo e outros em posições de influência têm deixado de dar à questão da reforma de saúde a atenção que lhe é devida. Eles não têm reconhecido nela sua relação para com a obra da mensagem como o braço direito do corpo. Enquanto pouquíssima consideração tem sido mostrada a este departamento por muitos do povo e por alguns do ministério, o Senhor tem mostrado por ela sua consideração, dando o quê? Abundante prosperidade. Okay, do we get our message from Ellen White or do we get it from the Bible? Esta mensagem de saúde, irmãos, vocês acham que é uma mensagem que foi inventada pela irmã White ou é uma mensagem bíblica? Amém, irmãos? Okay. Ela é uma mensagem bíblica. In the beginning, what was man's diet? No começo, qual foi a primeira dieta que Deus deu ao homem? Tudo que era semente ou fruto que continha sementes. And I realize that man sinned, right? Mas o homem caiu em pecado. And he lost the access to the tree of life. E então o homem não teve mais acesso à árvore da vida, que era para manter a vida do homem, junto com essas sementes. Okay, but let's talk a little bit about the seed and the fruit of the seed. E vamos então falar um pouquinho sobre essas sementes e os frutos que contêm semente. Okay, these are your fruits. Aqui nós temos as frutas, Nuts, seeds, as nozes e as sementes, grains. os nossos cereais, Okay. aqui os mais conhecidos do mundo, And I don't remember if this is. And legumes. Yep. e os legumes também são sementes. Okay, now after he lost access to the tree of life, what did God replace man's diet with? Quando o homem caiu em pecado e não tinha mais o acesso à árvore da vida, Deus teve que acrescentar algumas coisas à nossa alimentação para que mantivesse saúde. This was called the herb of the field. A Bíblia nos chama, em português foi traduzido como as ervas do campo. Okay. These included E que são incluídas aí as folhas, os talos e as raízes. Okay. And even the ancients of old recognized this. Até mesmo os sábios da antiguidade reconhecem isso, que o seu alimento seja o quê? O seu remédio. E o seu remédio seja o seu alimento. Okay. Now the flood, God changed man's diet again. E novamente Deus teve que modificar a alimentação do ser humano. What did he give him after the flood? E o que Deus permitiu ao homem utilizar depois do dilúvio? A carne. Okay, he said, but you can't eat the blood, or later on he even added, you can't eat the fat. Mas Deus nos diz que a carne não era para ser comida com o seu sangue e nem a sua gordura. And he really left it with man. How much meat you want to eat is up to you. E Deus então deixou para o homem, para ele mesmo dictar quanto que ele ia comer de carne ou não. Now, do you think this move was a good move or a bad move? Você acha que essa permissão de comer carne foi boa para nós ou foi má? Não foi uma coisa boa, não é isso? A irmã White, nos Conselhos sobre o Regime Alimentar, 373, ela diz assim: depois do dilúvio,
O povo comeu à vontade do alimento animal e permitiu ele se referindo a Deus, que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal, a fim de quê? De abreviar sua vida pecaminosa. Okay. And you can see we're all the way down here now. E nós vemos então que o homem hoje está abaixo de quê? De 10% vida e estatura do homem antes do dilúvio. Okay. Now, at the Exodus, God took his people and changed their diet one more time. E Deus, ao tirar o seu povo do Egito, novamente tentou fazer a transição para que seu povo voltasse a comer a ideologia do Éden. Now, why is this important to us? E como que isso faz alguma diferença para nós? Because in 1 Corinthians 10, Paul says this. Porque lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 11, Paulo diz assim: ora, tudo isso, se você ler esse capítulo, está falando da saída do povo de Israel. Paulo nos diz que aconteceu por quê? Como? Exemplo para nós, por quê? Nós estamos no tempo do fim. Okay. So Exodus 16 becomes the model for the rest of the Bible. E então, Êxodo 16, então, mostra o modelo para nós. Is God the Lord of your life? O Deus é o Deus da sua vida. Does he call the shots of what you do? É Ele que comanda todas as suas decisões. Because Exodus 16 is all about whether you're going to choose God's way. Porque em Êxodo 16 é justamente esse problema do humano de seguir a Deus ou querer seguir as suas próprias vontades. Do we want God's diet or do we want our diet? Queremos a dieta que Deus oferece ao seu povo e quer que ele use, ou queremos usar a nossa própria? What did the Israelites say in the desert? E o que o povo de Israel falou para Deus lá no deserto, irmãos? Oh, we remember the food we had in Egypt. Eles estavam sempre voltados para a comida que eles tinham aonde? No Egito. Queriam aquela comida e não o maná que Deus estava dando. Bob's Burgers, McDonald's. Preciso traduzir? Okay, just so I want to make it clear, why is this so important? E queremos deixar bem claro o porquê, qual é a razão que isso é tão importante, irmãos? This is the same thing we're going to go through at the end. Porque nós vamos passar pela mesma coisa que o povo de Israel passou antes de entrar na terra prometida, e nós, para a eternidade, vamos passar. Porque a Bíblia, Paulo nos diz que para aqueles que já são chegados os fins dos séculos. Você acha que nós estamos no fim da história deste planeta? Você acredita nisso, irmãos? Então você tem que pegar essa mensagem e começar a utilizar em sua vida. Are we on the border of the promised land? Nós estamos pertinho de entrar na terra prometida, irmãos. God's not trying to keep us out. Deus não está fazendo nada para te manter fora. We do a good job of that ourselves. Nós estamos fazendo isso para nós mesmos. God's message is, listen to me. E a mensagem de Deus é: ouça a minha voz. Como Cristo diz, existem sempre aqueles que ouvem sua voz e conhecem a sua voz. Look at all the books she's written on health. Veja aqui alguns dos livros que ela escreveu na área de saúde. Alguns são compilações, vocês sabem disso. Look at all the magazines we use showing us that this is the right method scientifically.
e vejam quantas coisas que o próprio mundo já produziu, apontando para nós que nós temos uma mensagem boa e verdadeira. Now, I'm not going to ask you, but I want you to ask yourselves. Eu não gostaria aqui que você se revelasse, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para você pensar. Are you living up to the Adventist health message? Você está vivendo esta mensagem? You might not know because you're not reading. Você talvez não saiba porque não tem ainda lido os seus livros, seus escritos. But I think we've been in the church long enough to know by now whether or not we're really being true to God's word. Porém, você deve, no fundo do seu coração, saber se você está seguindo essa mensagem ou não. Now, I'm not here to judge today. Nós não estamos aqui para te julgar hoje, neste momento, irmãos. We are presenting information. Nós queremos fazer você acordar para a realidade onde estamos. Nós estamos no tempo do fim. If I go to a gymnasium today, Se eu for a uma academia hoje, I don't expect everybody inside to be in great form and muscular. eu não devo esperar que todas as pessoas que estejam nessa academia estejam com o seu físico, como que fala? Como? Fala para mim. Forte com resistência. But I do expect everybody in that gymnasium to be going towards that goal. Porém, a mentalidade seria o quê? Que todos que estão ali, trabalhando físico, estão o quê? Qual o alvo deles? Obter o máximo que cada um possa obter com o seu corpo, não é isso? E essa é a nossa mentalidade, irmãos. Nós devemos conhecer como igreja e estar praticando individualmente. Okay? Do you want me to... Yeah, read your, I don't know Okay. where it's at, so read it all. É um pouquinho grande, mas eu vou ler tudo, tá? Quando devidamente conduzida, a obra de saúde é uma o quê? Cunha de penetração, abrindo caminho para as outras verdades alcançarem o coração. Quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, a reforma de saúde terá o seu lugar nos concílios dos campos, no trabalho da igreja, no lar, à mesa e em todos os arranjos do lar. Então, esta mensagem, ela trabalha onde? Desde o campo missionário até aonde? Até dentro dos nossos lares, irmãos. Então, o braço direito terá utilidade e protegerá o corpo. Amém? Conselhos sobre o regime alimentar. Okay, one last one. Ok, mais uma. Desculpem a minha leitura em português, que ainda não está boa. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que o quê? Surgirão quando? Nos últimos dias. Então, somente aqueles que estão lendo os seus escritos que terão o quê? Que estarão livres dos enganos dos fins dos dias, dos últimos dias. So I'd like to ask for those who are willing to make the sacrifice of saying, from today forward, I want to live for what God wants. E eu gostaria de, então, convidar aqueles que tenham o desejo de hoje em diante de buscar e utilizar essa mensagem em suas vidas, que se coloquem de pé. Pensem, orem a Deus. Nós gostaríamos de orar por você.
Nós temos um mês, nós abrimos como casal. Nós gostaríamos de, quem sabe, sentar com você, com sua família, lhe orientar por onde começar. Vamos abrir nossas terças e quintas a todos vocês que quiserem sentar conosco. Podemos ir em sua casa, podemos lhe ensinar como ler os ingredientes dos seus produtos, por onde começar, como fazer. Posso ensinar aulas culinárias. Já fiz 5 aulas de culinária nesta igreja. Agora, o primeiro domingo do mês, terei mais uma. Estaremos abertos a vocês por um mês. Estaremos alguns meses longe do Brasil. Gostaríamos de voltar para uma igreja reavivada, irmãos. Se você tem o desejo de modificar em sua vida e fazer essa mensagem de saúde, sente conosco. Pega nosso telefone conosco ou com alguém. Nós vamos, então, estar aqui, braços abertos, para estudar com você algumas horas, ver o que pode ser feito em sua vida. E aí, quando nós retornarmos, teremos uma reavivação nessa igreja. Amém, irmãos? Não há reavivamento sem mudança, irmãos. E a mensagem de saúde é um ótimo lugar para iniciar essas modificações. Eu gostaria de lhe contar uma pequena história. Assim que nós nos tornamos veganos, há 22 anos atrás, nós fizemos uma desintoxicação. Somente com sucos feitos na hora, que bebíamos ali de imediato. As passagens da irmã White e da Bíblia que eu usei para a minha devoção matinal nesses dias que estávamos nesse detox, depois de 22 anos, eu ainda lembro dessas mensagens. É impressionante como essa mensagem, irmãos, nos dá uma clareza de mente. Que quando nós estamos utilizando coisas, principalmente aonde o homem já colocou a mão dele, já transformou, já não existe a mesma influência em nosso corpo. Então, agora, neste momento, irmãos, gostaríamos de orar com vocês antes de terminarmos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Celestial, nós sabemos, Senhor, que Tu nos pede algumas coisas, Senhor, mas nós sabemos que essas coisas são somente para o nosso bem. E são essas a verdade, Senhor, que nós queremos lhe pedir, para que elas possam se tornar vivas, chamas em nossos corações, para que nós realmente tenhamos o desejo de fazer o que Tu queres fazer em nossas vidas. Senhor, sem Ti nada somos e nada podemos fazer. E as coisas que queremos fazer, nós vemos que não conseguimos fazer. E é por isso que Te suplicamos, Senhor, pelo Teu santo poder, que a Sua divindade possa fazer parte dos nossos dias, para que a nossa mente comanda os desejos reais às nossas bocas, para que a nossa boca não seja o nosso cérebro, mas o nosso cérebro, o nosso frontal, possa ter poder para tomar as decisões corretas.
Lhe pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, a tua companhia, não porque haja mérito algum em nós, mas no nome do teu Filho amado Jesus, quem morreu na cruz por nós, lhe rogamos e lhe agradecemos desde já. Amém.